Livro de Isaías, o profeta messiânico, capítulo 43, no verso 18 e 19, diz assim: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui conosco nesta noite. Senhor Jesus, que privilégio é estar na tua presença. Senhor, nós entoamos louvores ao teu santo nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos a nossa fidelidade diante do Senhor e sabemos que não sairemos sem uma resposta desta noite. Senhor Jesus, fala aos corações, Pai. Senhor Jesus, que essa palavra seja uma semente que caia numa terra, Senhor, frutífica, Pai. E que possa, Senhor, produzir frutos, Pai, de transformação, de entendimento, de cura, Senhor, de renovação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor faça uma obra completa neste lugar. A todos aqueles que vieram, Pai, que eles possam sair saciados, porque eles estão na tua presença. Muito obrigado pela tua presença neste lugar. Amém e amém. Aqui esse texto, ele diz que já está surgindo algo novo. Esqueçam do que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deserto. Deserto é um lugar de sequidão. Deserto é um lugar que você praticamente não sonha. Deserto é uma caminhada dificultosa. Toda vez que nós dizemos de deserto, nós pensamos num momento difícil da nossa vida. Assim como o povo estava no deserto. Para eles estavam rumo a uma promessa, mas não foi fácil estar naquele deserto. E muitas vezes nas nossas vidas nós vamos caminhando e nós passamos por desertos. Desertos que às vezes achamos que são intermináveis, mas são um deserto que marca a nossa vida. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que até no deserto, que a coisa mais preciosa é uma água. O Senhor, através de ver que está surgindo, que nós percebermos que está surgindo algo novo, Ele compara que nesse deserto da nossa vida, esse momento que estamos vivendo, existe sim um caminho e riacho no ermo. No ermo é no sequidão, na dificuldade. O Senhor prepara um caminho, o Senhor prepara um riacho para que eu e você venhamos nos sustentar através daquela água. Não é fácil viver determinados momentos, não é fácil viver determinadas decepções, não é fácil viver animado o tempo todo. No deserto, se tiver um caminhão de Coca-Cola e você tiver com sede, você nem vai se importar pelaquela Coca-Cola, porque você quer água. E nós terminamos uma campanha falando do quê? Sobre as águas que saram. As águas são o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus não tem somente um rio, mas Ele tem um riacho, Ele tem um oceano, para que eu e você não venhamos a morrer no deserto das nossas preocupações e das nossas vidas. Quem de vocês às vezes está passando lá o dia e você vê que o dia já está se findando e você acordou com uma preocupação e você está se acabando aquele dia com aquela preocupação? Parece que essa preocupação nunca tem uma solução. Quem já viveu isso? Levanta a mão. Parece que a sua preocupação nunca tem o fim. Você termina aquele dia, você dorme com aquela preocupação, você acorda com aquela preocupação, à noite vem novamente Romeiro, você dorme com aquela preocupação, você acorda com aquela preocupação. Eu considero que essa preocupação nas nossas vidas, ela vem sugando a nossa energia e nós ficamos no deserto. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, reconheçam.
Eu estou surgindo e estou fazendo coisa nova. Nós não podemos somente focar no deserto, nas preocupações das nossas vidas. Nós devemos olhar para um Deus que Ele está sempre pronto a fazer coisas novas nas nossas vidas. Eu não sei como você está, mas talvez você olhe para o mês que nós estamos aqui, que já está quase virando esse mês, né? Nós já estamos passando do primeiro semestre. E você olha e você fala, o que eu vivi de novo esse ano? O que eu vivi de novo? O que eu posso contar que eu pude viver de novo? O ano passado foi bom para mim. O ano reatrasado foi bom demais para mim. Mas eu tenho uma palavra para você. A palavra de Deus está dizendo que não adianta nada eu e você ficar pensando no ano passado, no ano reatrasado, porque aquele ano não volta mais, o que eu e você vivemos não volta mais, mas eu tenho que focar na coisa nova que Deus está fazendo na minha vida. Eu posso não estar vivendo o que eu vivi, mas eu também não sou a pessoa que eu era. Eu cresci, eu amadureci, eu avancei, eu aprendi a vencer as decepções, as frustrações da minha vida. Então eu não estou parado, porque mesmo no deserto, o Senhor tem nos ensinado e tem cuidado de nós. Mas Ele está abrindo um novo caminho para mim e para você. Ele quer hoje que eu e você, como nós estamos dizendo, as quintas-feiras serão proféticas, e a profecia de hoje para as nossas vidas é: comece a profetizar que coisas novas hão de chegar na minha e na sua vida, seja qual área da sua vida for, seja uma porta aberta, seja na saúde, seja na sua vida sentimental, seja um carro que você está programando para comprar, seja uma vida, a vida financeira, eu não sei. Olha, a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, que é para nós profetizarmos que está chegando coisa nova para nós. Será que você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, obrigado pela sua novidade? Mesmo às vezes você questionando, o Senhor tem coisas novas para você, o Senhor tem coisas novas para nós. Por isso nós devemos mudar o quê? Os nossos pensamentos. Nós precisamos urgente mudar os nossos pensamentos, que nós ficamos focados muito mais nas coisas negativas do que nas promessas que o Senhor tem nas nossas vidas. Se eu perguntar aqui para todos vocês que estão aqui, você tem uma promessa de Deus que foi dita um dia na sua vida? Todos têm. Todos têm uma promessa que um dia o Senhor fez para nós. E nós esquecemos de focar na promessa dele e focamos somente no deserto. O deserto é aquilo que faz falta, mas o Senhor diz para nós que nós devemos mudar os nossos pensamentos, porque as coisas novas do Senhor estão para acontecer. Se eu não mudo os meus pensamentos, todos os nossos desejos começam no nosso pensamento. Então, se eu me alimento daquele pensamento ruim, sabe o que acontece comigo? Eu me comporto de uma forma negativa. Eu começo a me comportar como se eu nunca tivesse vivido uma vitória. Nós aqui temos luta, temos decepções, temos muitas coisas para enfrentar, mas nós também já tivemos muitas vitórias. Ao invés de ficar pensando naquilo que nos faz falta, aquilo que foi bom há um tempo, que já passou na nossa vida, será que nós podemos focar num Deus que Ele pode fazer ainda mais do que Ele já fez, o que Ele já liberou na nossa vida no passado? Um dia o Senhor te curou, Ele pode te curar hoje. Um dia Ele abriu uma porta para você, Ele pode abrir uma porta até melhor. Um dia Ele já te deu um ministério, Ele pode continuar confirmando e dar algo mais. Mas eu e você temos que mudar o nosso pensamento, porque quando eu mudo o meu pensamento, naturalmente, Jefferson, o meu comportamento começa a falar por si. Quando eu sou uma pessoa que fico somente lamentando, tudo à minha volta será lamento. Você já conversou com pessoa assim? Nunca nada está bom para ela. Nunca está bom. Se ela for assistir o jogo lá nos Estados Unidos, não vai estar bom.
Se ela for assistir o jogo numa TV de 65, 75, 80 polegadas, não está bom. Se ela estiver na casa dos amigos, não está bom. Se ela estiver com a família, não está bom. Nada está bom. É uma pessoa que ela se colocou no deserto e ela não quer sair no deserto. E por mais que Deus libere os seus favores na vida dela, irmão Antônio, ela não consegue enxergar. Mas hoje eu convido a você a sair desses pensamentos pessimistas. Saia desse pensamento pessimista em nome de Jesus e comece a enxergar o horizonte que Ele tem para a sua vida. A sua casa é a melhor casa, a sua família é a melhor família, o seu relacionamento é o melhor relacionamento, a sua igreja é a melhor igreja. Sabe por quê? Porque o Senhor te inseriu neste lugar. Não é que as coisas é boa, tudo é melhor porque você está naquele lugar. No seu trabalho, você é o melhor, você está lá, então o Senhor te dá graça. Tem patrão aqui prosperando porque você está lá, porque a bênção do Senhor está com você. Não é que Ele é bom, é que você é bom, e Deus tem te abençoado e abençoado Ele para continuar te abençoando. Veja, Ele está fazendo algo novo. Será que você pode acreditar no novo de Deus para a sua vida? Muitas vezes nós focamos em coisas que Deus não está. Nós ficamos no nosso pensamento. Por que você está pregando hoje isso, pastora? Porque os nossos pensamentos são traiçoeiros. Às vezes aquilo que pedimos tanto para Deus, Ele liberou na nossa vida. Quando nós tomamos posse daquilo, Rafa, que Deus liberou na nossa vida, nós começamos a murmurar daquilo que Ele liberou que nós pedimos. Você quer ver uma coisa? Você pediu tanto para Deus te dar um carro. Um exemplo, tá? Aí acontece alguma coisa no carro. É mecânica, sim ou não? O corpo físico não dói? Eu estou com uma dor aqui, eu acho que é o ciático lateral, ou é bursite, não sei que diabo que é. Faz 20 dias que eu estou com dor. Eu não sou um carro, eu sou um corpo físico. Eu vou começar a reclamar da minha perna? Ah, perna ordinária. Por que você está aí? Está aqui. Eu vou parar por causa dela? Não, uma hora ela vai parar. Um dia eu me perco a paciência, eu vou no ortopedista e falo, eu não quero mais me dar um remédio. Mas eu estou confiando que às madrugadas eu levanto, eu vou ungir minha perna, sim ou não? Uma hora Deus vai me curar. E se Ele não curar, eu vou me lamentar? Não, eu vou resolver de outro jeito, mas primeiro eu vou confiar nele. Certo? Ai, pastor, uma dor na perna não é nada, não é sua? Por isso que você fala que não é nada. E pede tanto para Deus um carro. Aí acontece alguma coisa no carro. Porcaria de carro. Fui enganado. Não devia ter comprado esse carro. Tá vendo? Se eu esperasse um pouco mais. Eu acho que não é bênção de Deus isso para mim, não. Você está entendendo? A gente se coloca num deserto, sendo que Deus abriu um riacho para você. Deus abriu uma porta para você. Mas nós não queremos passar nenhum negócio. Nós não queremos ter decepção. Nós não queremos que um negocinho de errado, que nós já perdemos o rumo da história. Não, querido, não significa que alguma coisa não deu certo naquele dia, significa que está tudo errado na sua vida. Não, porque nem tudo depende de mim, de você, depende de outras pessoas, e às vezes outras pessoas, ou uma máquina, ou uma idade, eu não sei, um desgaste, aquilo vem acontecer e não fica bom. Mas eu tenho a certeza que se eu confiar no Senhor, se os meus pensamentos estiverem ligados no Senhor, eu vou conseguir resolver e vai dar tudo certo. Eu não vou continuar nesse deserto do pensamento, eu vou sair disso. Eu não posso ficar focado nisso. Glória a Deus. Porque tem coisa que não depende de nós, querido. Não depende de nós. Depende do terceiro. Às vezes nós queremos que dê tudo certo, mas quando tem outra pessoa envolvida, você garante o seu, mas você não sabe o que acontece com o outro. Às vezes o outro está com nhaca, você tem amor, o outro não. Às vezes você
põe toda energia no seu trabalho, você trabalha com uma pessoa que faz corpo mole. Aí você fica, nossa, mas as coisas não vai dar certo. As coisas já deu certo, porque você está fazendo o que é certo. Agora o que depende do outro, deixa com o outro. Deixa ele sofrer as consequências dele, mas o que depender de você, faça o que é certo. Faça o que é certo, porque o Senhor abriu um riacho, uma porta para você, e não desperdice as oportunidades que o Senhor abre no deserto da nossa vida. A nossa vida é um deserto constante, mas nós sabemos que se nós servimos nosso Senhor, até no deserto Ele abre um caminho para eu e você passar. Glória a Deus. Precisamos mudar os pensamentos, precisamos mudar os nossos costumes, precisamos mudar os entulhos que nós fazemos na nossa vida. Quem é acumulador aqui, levanta a mão. Tudo santo, aí ninguém levanta a mão. Gente, eu estou sozinha aqui. Irmãos, vão participar comigo no culto. Essas 500 pessoas que estão aqui, participem comigo no culto. Tem pessoa que ela anda para a rua querendo guardar entulho, não é? Vou guardar lá no quartinho da minha casa. Querido, como que Deus vai trazer algo novo para você, se você guarda aqueles entulhos? Tem pessoa que coleciona até prego torto. Irmãos, o Senhor está falando aqui conosco. Nós precisamos desfazer das coisas velhas, dos nossos sentimentos que já está esquisito dentro de nós, as nossas crenças que nós fomos colocando para dentro de nós. E o Senhor não pede para que eu e você venhamos a viver isso, não. O Senhor quer que eu e você conheça a novidade dele de vida. Nós não podemos viver no passado. Quem dirige aqui sabe. Acho que todos aqui, quase todos que estão aqui, sem ser os adolescentes, todos dirigem. E qual é o maior para você, quando você anda com o seu carro, que você está dirigindo lá? O que você olha mais? No retrovisor, do lado, aqui do lado que fica, aqui, ou você olha para frente? Porque se fosse para você olhar maior tempo para trás, o retrovisor ia ser maior, sim ou não? Mas não, o retrovisor é pequeno, porque o seu horizonte tem que ser maior. O que você vai viver lá na frente vai ser bem melhor do que você já viveu, o que você já passou. E às vezes a gente fica focado num momento isolado da nossa vida, e nós queremos olhar para o retrovisor. Não dá para ficar dirigindo, pegar uma pista, pegar um caminho, olhando no retrovisor. Não dá para continuar com a nossa vida vitoriosa, olhando para o retrovisor. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que focar lá na frente. Sabe por quê? Porque é lá na frente que está a minha vitória. É lá na frente. Ah, pastora, mas o deserto pode não acabar, mas também o riacho não vai acabar, e o Senhor vai abrir caminho para você, e você será vitorioso. Nós temos que liberar perdão na nossa vida, desfazer de algumas alianças, para viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. O passado é uma referência e não é uma residência. Tem pessoas que você conversa com ela fala somente de quando, no passado. Ela só fala das coisas que ela viveu no passado. Não tem nada de bom que aconteceu hoje. Não tem nada de bom que está acontecendo no presente. E o que você sonha para o futuro? O que você está vivendo hoje para refletir o seu futuro? Porque isso também compromete a nossa vida. Como que você está vivendo hoje? Como você está conduzindo a sua casa hoje? Como você está conduzindo o seu trabalho hoje? Como você está conduzindo o seu ministério hoje? Como que você está conduzindo? Porque isso vai refletir no seu futuro. Não vai refletir no futuro do outro. Vai refletir no seu futuro, porque é você que está vivendo. E nós devemos prestar muita atenção com isso. Porque às vezes nós ficamos parados em algo que nós construímos no passado,
e formamos ali uma residência. Mas nós devemos aprender com as coisas novas. Tem tantas oportunidades. Nós precisamos avançar no Senhor. O passado é uma referência para você dizer, aquilo não deu certo, aquilo não foi bom, aquilo não foi legal, mas aquilo foi só uma referência, mas não é uma moradia para mim, não é um endereço para mim, porque o que Deus tem para mim é algo novo, é algo sobrenatural. Eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tiver para a minha vida. Será que você pode colocar a mão no seu peito e dizer, eu vou viver o melhor de Deus para minha vida? Glória a Deus. Olha aí que figura linda de um carro, uma pista. O passado que eu não enxergo é lição e não uma prisão. E às vezes nós somos assim, nós ficamos prisionados. Já passou 20, 30 anos e você está sentado na sua cadeira de balanço, vem o pensamento. Aí você fica para baixo. Irmão, já passou. Já passou. Glória a Deus que já passou. Até aquela dor que você tinha, já passou. E novas surgiram. Amém? E você tem que fazer o quê? Saber lidar com essas novas que estão chegando. Mas aquilo que já aconteceu, já passou. Para de olhar no retrovisor da sua vida e comece a enxergar para o horizonte. Comece a enxergar na maior parte que tem da sua vida. Sabe por quê? Senão o tempo vai passar e você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Você precisa abrir sua cabeça. Queridos, tem pessoas de 70 anos que eu converso, que parece a pessoa é tão atualizada. A pessoa é tão cabeça aberta, que parece que ela é atual como um jovem de 25 anos. E eu converso com um jovem de 25 anos, que ele parece meu avô. Sabe por quê, queridos? Porque não quer aprender nada de novo. A pessoa não quer evoluir. Ela tem preguiça de evoluir. E a palavra de Deus diz, vai ter com as formigas preguiçoso. Tem preguiça até de pensar, de crescer, de evoluir. Ela não quer sair do lugar, porque ela não quer desconforto. Esses dias mudou o treino na academia. E eu sempre pego as professoras mais boazinhas, né? Para ela sempre me favorecer. Aí eu peguei uma lá, ela falou, viu, pelo amor de Deus, seu treino é sempre o mesmo. Eu falei, e daí? Eu sou café com leite. Ela falou, não, mas vamos virar um cappuccino? Eu falei, não, pare com isso, menina. E ela deu um exercício tão simples, irmão. Porque eu fiquei 10 minutos nele. Era assim, ó. Era tão duro para mim fazer isso. Erguer. Não descia. Eu subia. O novo. Aí sabe o que ela falou para mim? Saiu da zona do conforto, né? Tá difícil? Falei, puxa vida. Não sabia que era tão ruim desse jeito. E assim nós vivemos a nossa vida. Nós não queremos sair, sabe do que, Cíntia? Da zona do conforto. E como que Deus pode transbordar algo na nossa vida, se eu não quero aprender o novo? Se eu não quero sair das coisas velhas. Eu tenho uma coisa que eu falo na minha casa para minhas filhas. Vocês vão viver, aprender. Porque nisso tudo vocês vão saber se é o que Deus tem para vocês ou não. Mas se ficar parado, vocês nunca vão descobrir. Então vai, caminha. E nós temos essa dificuldade. Até mesmo com os nossos filhos. Os filhos crescem, você quer pôr numa escola mais perto para você ir lá olhar o que ele está fazendo. Quer ver o choro da criança. Tem mãe que põe na escola e fica lá no portão, ouvindo o choro. Irmão, se liberta disso. Porque quando ele tiver 18, 19 anos, você nem vai saber para onde ele anda. Se não é os olhos de Deus, você vai ficar doido. Nós precisamos aprender
Em Marcos 2:22 diz assim: ninguém deita vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres, e perder-se-á o vinho também, os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novo. Por que isso? Porque odres era como uma pele de animal. Enquanto deitava o vinho, ele fermentava. Se o odre estivesse velho e curtido, perdia-se o vinho. Então, como Deus pode transbordar na minha e na sua vida o vinho que é alegria, sendo que eu e você não queremos trocar os odres? O coração quer estar sempre do mesmo jeito, amargurado, desacreditado, murmurado. Como que Deus pode descer o vinho novo na minha e na sua vida? Sendo que eu não quero mudar o meu coração, que é o odre para Ele derramar algo novo. Ele quer fazer algo novo, mas também quer preparar o recipiente. Não sei se você já assistiu algum filme que algum artista que faz como que chama aquele, o ator principal, né? E surge uma situação e ele vai preso. Você fica torcendo para ele sair da cadeia. E quando chega lá, o pessoal coloca uma roupa nele, geralmente aquela roupa laranja, né? Coloca ele lá na prisão, você fica, poxa vida, olha aí o meu ator preferido. Aí você fica torcendo, né? Às vezes ele fez até um negócio ruim, mas você torce para ele, que é um pouco bandido ali também, né? Você esquece, né? E você fica ali. Quando ele sai da cadeia, Maria, a primeira coisa que ele faz, o que é? Trocar de roupa. Ninguém mais sabe que ele era um prisioneiro quando ele está andando na rua. Jesus, ele já libertou a mim e a você. E ainda, muitas vezes, nós nos colocamos no lugar de prisioneiro. Sabe quem coloca eu e você no lugar de prisioneiro? Os nossos pensamentos. Nós precisamos dar uma chance para nós, queridos. Nós precisamos viver o novo de Deus, é o que realmente importa. É o que importa é viver o que Deus tem para a nossa vida. 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz assim, e eu já estou encerrando. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Viver no passado é uma fantasia que serve de certo modo como um escudo do vitimismo. Eu não vou porque lá no passado já deu errado. Eu não vou pedir uma oportunidade para cantar no louvor, porque quando eu fiz um teste não deu certo. Eu não vou me colocar naquela posição lá que está surgindo no meu emprego, porque quando eu me candidatei já não deu certo. Então, se eu me candidatar de novo, a chance de não dar certo é grande também. Olha o pensamento. E talvez Deus está falando, vai que essa vaga é sua. Vai que esse lugar é seu. Eu tenho novas oportunidades para você. Mas nós nos colocamos nessa posição. A culpa sempre é do outro. Não, a culpa é minha. De não querer viver um presente liberto para um futuro tranquilo. Tem pessoas que elas acostumaram viver numa guerra. Se você apresentar Jesus para ela ser liberta e viver em paz, ela não quer. Sabe por quê? Porque ela não conhece outra vida e ela não quer viver. E ela sabe que se ela tiver que escolher para uma vida de paz, para ela vai ter que mudar muitas coisas, então ela não quer. Ela quer viver na guerra. O passado deve ser usado como aprendizado, não como uma âncora. E às vezes nós nos ancoramos nas decepções da vida e ficamos lá. Mas nós somos chamados a viver uma vida com Cristo. Romanos 6,4 diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também
em novidade de vida. O Senhor quer que eu e você venhamos a viver uma novidade de vida. Quando Deus te colocar no lugar que Ele tem para a sua vida, viva inteiramente aquele lugar. Eu e o pastor tínhamos um grande defeito, um problema. Toda vez que Deus ia nos abençoar com algo, eu e ele ficava brigando entre nós. Como que nós ia esconder daquilo que Deus tinha feito? Você já viu isso? Deus ia dar um presente para nós, lembra bem? Deus dava um presente para nós, por exemplo, vai lá e troca de carro. Aí a gente ficava assim, mas o que eu vou falar? Mas, e agora, o que vão pensar? Irmãos, Deus está fazendo. Deus está dando. Então você não tem que se preocupar com o que os outros vão viver. Viva isso. Viva esse presente que Deus está proporcionando para você. Viva com juízo, com responsabilidade em Deus. E viva com alegria. E às vezes nós ficamos assim pensando, mas se Deus fazer, o que os outros vão pensar? Foi Deus que fez, os outros que se viram com Deus. Que dobra o joelho e fala, ó Deus, por que você fez desse jeito lá, hein? Se ele responder para você, porque corre o risco dele também não te responder. Porque em Romanos diz isso, que Deus responde da maneira que Ele quer e para quem Ele quer. Mas o segredo é aceitar viver a novidade que Deus tem para mim e para você. Amém? A palavra profética de hoje, que o Senhor falou no meu coração, era, fala para o meu povo, que eu posso fazer um riacho no meio do deserto, que eles estão vivendo. Haverá um caminho para você. Haverá novidade de vida para você. Mas você precisa aceitar. O problema não é Deus fazer, o problema é eu e você aceitar. Às vezes nós temos essa dificuldade sim de aceitar. E nós precisamos aprender também a viver a vitória que Deus tem para as nossas vidas. Porque parece que é mais fácil falar da tribulação que nós estamos vivendo do que a vitória que Ele liberou na nossa vida. Porque parece que as pessoas vão se comover mais com a gente. Essa semana eu estava dizendo isso com o pastor. É fácil chorar com o que chora. Mas se alegrar com aquele que está se alegrando, que está vivendo uma novidade de vida. Talvez o momento dele já chegou. O meu ainda não. Mas eu tenho que me alegrar. A palavra de Deus diz isso. Porque quando Ele fizer o que Ele tem que fazer na minha vida, quem vai se alegrar comigo? É difícil, é ruim demais viver uma vitória sem ter ninguém para se alegrar, sim ou não? Eu me alegro muito quando alguém vem contar uma vitória para mim e para o pastor. Nós ficamos felizes, porque nós sabemos que a novidade de Deus está chegando na vida dele. Então nós precisamos criar esse hábito de se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, e acreditar que no nosso deserto o Senhor tem um caminho para mim e para você. E esse caminho não é para morrer no deserto, é para encontrar todos os riachos que Ele vai preparar, que é o caminho para eu e você sobreviver. Nós não vamos morrer desse jeito, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu para mim e para você. Em nome de Jesus, se coloque em pé.